Se você quer saber da história do que aconteceu depois do anime de Attack on Titan, pois o retorno é apenas em 2023, você está no local certo. E a história do anime terminou logo após a Aliança chegar no porto, que estava dominado pela facção Yeager. Esse porto estava sendo preparado pelos Azumabito, e lá tinha um avião deles que poderia ser usado para sobrevoar o estrondo e quem sabe se encontrar com Eren Yeager. Quando eles chegaram lá, Floch e a sua facção chegaram antes, porque eles vieram de trem, do contrário da Aliança que veio a cavalo, e eles ainda pararam para acampar. No acampamento eles fizeram aquela fogueira, discutiram e conseguiram até se aliar, se acertando, já que no dia anterior eles estavam lutando um contra o outro. Esse grupo improvável de novos aliados agora quer parar o Eren Yeager, que começou o estrondo, graças a um tiro de Gabi que fez a cabeça do Eren saltar para longe. Ele se transformou no Titã Fundador, tocando no seu irmão Zeke, obtendo assim o controle não só do Titã Fundador, mas o sangue real do seu irmão, que foi absorvido pela sua transformação, se tornando uma forma esquelética gigantesca. Após isso, o Eren desfez todo o endurecimento de Titã que existia na Terra, incluindo as muralhas e o cristal da Ene, até as placas do Titã do Rider foram desfeitas, e assim ele começou o estrondo marchando contra toda a humanidade. E a partir de agora a gente vai ver o que aconteceu somente no mangá, então deixa um like aqui nesse vídeo, confere se você está inscrito no canal com o sininho de notificações ativos, e vamos lá! Floch havia tomado um tiro de Gabi e caído na água, mas o tiro pegou de raspão no seu ombro. Ele não está tão ferido assim, apesar de estar mais fraco. Ele prendeu o seu equipamento de manobras 3D no navio e ele está sendo arrastado pelo navio que está indo na direção do continente de Marley. A senhora Azumabito deu a ideia deles irem até o porto de Marley e lá os engenheiros vão montar o avião para que eles consigam voar naquele hidroavião que também é um barco. O Floch vai subir a bordo e vai tentar destruir para impedir que eles consigam de alguma forma ir até Eren Yeager, mas quem vai acabar com ele é a Mikasa, que vai acertá-lo em cheio. Assim, todo o legado e vida de Floch acabam, sendo que ele foi o que seguiu mais fielmente toda a ideologia de Eren Yeager e o seu plano. Ele seguiu Eren cegamente. E ele advertiu a todos que se o Eren fosse parado, o mundo estaria condenado, sendo que nessa parte ele estava totalmente certo. Após isso, Armin e Eny têm um momento de conversa, onde eles são visitados por um pássaro que encara o Armin. Durante esse momento, o Armin é levado para os caminhos, e ele fala com Armin, explicando para ele por que ele vai destruir o mundo todo. Que ele está fazendo isso porque ele viu nas memórias futuras do Fundador que esse é um dos únicos cenários onde Armin e os outros sobreviveriam. Nesse meio tempo, o Eren também falou com cada uma das pessoas da Aliança. Após ter se explicado com cada um deles, o Eren apagou a memória deles. Na verdade, ele não apagou, ele bloqueou a memória deles. E essa memória voltaria só algum tempo depois, que a gente vai ver daqui a pouco quando é que essas memórias voltaram. O Eren continua implacável com o seu estrondo. Os Titãs Colossais estão caminhando pelo continente e destruindo tudo à sua volta. Por onde eles passam, pisoteando, sobra apenas a terra seca e árida, devido ao peso e ao calor desses Titãs Colossais. Eles ainda estão montando o avião quando eles avistam os Titãs Colossais. Os Titãs Colossais estão muito próximos deles e vão eliminá-los completamente. Então Hange decide ir atacar os Titãs Colossais para tentar ganhar algum tempo. Apesar de conseguir lutar a princípio, ela acaba perdendo a sua vida. E assim, ela se sacrifica para que a Aliança continue com o seu plano. Eles finalmente conseguem montar o avião e saem voando. Nos seus últimos momentos, Hange vê que o avião saiu voando. Ela pelo menos conseguiu ver que ela foi útil nesse ponto. Já voando no avião, eles tentam desenvolver um plano para atacar o Eren, para de alguma forma tentar conseguir pará-lo, e alguns ainda querem conversar com ele para tentar resolver as coisas na base do diálogo, mas eles estão preparados para o pior. Eles estão preparados para ter que enfrentar o Eren Yeager e derrotá-lo completamente, pondo um fim na vida dele. E assim, enquanto eles estão voando, o Eren chama todos eles nos caminhos novamente. Dessa vez aparece uma imagem infantil do Eren ao lado de Ymir.
Os dois parecem ter a mesma idade, e eles estão ali dizendo que o estrondo não vai parar. Ele vai continuar avançando para manter em segurança a Ilha Parades. Além disso, o Eren disse que a única forma de pará-lo seria matando ele. Caso eles não fizessem isso, o estrondo não iria parar de nenhuma forma. Sendo assim, o próprio Eren eliminou a possibilidade do diálogo, mostrando que ele não queria conversar. Ele estava disposto apenas a continuar avançando. O povo que conseguiu fugir do estrondo está indo de trem até o Forte Salta, porque lá tem alguns dirigíveis e eles acreditam que se eles conseguirem embarcar nessas aeronaves, eles poderão de alguma forma fugir do estrondo. Só que quando eles chegam lá, as aeronaves estão partindo contra o estrondo para bombardear os titãs colossais e tentar de alguma forma parar o estrondo. Porém, Eren Yeager materializa o seu primeiro titã. Ele faz uma versão muito parecida com o Titã do Zeke. Ela é feita com algo muito parecido com o Titã Martelo de Guerra, ligado por um cabo exatamente igual ao Titã Martelo de Guerra e está ligado ao Titã Esqueleto principal do Eren. Esse Titã bestial começa a lançar pedras sobre os dirigíveis e derruba cada um deles, sendo que os dirigíveis não foram úteis nem para fuga nem para o ataque. E o povo que estava fugindo continua cada vez mais sem opções, dessa vez isolados no Forte Salta. Começa o trabalho de parto de Historia, e enquanto o estrondo está acontecendo, a sua filha está nascendo. A Aliança chega voando nas costas de Falco. Agora ele tem uma forma de pássaro muito maior e muito mais parecida com um pássaro. O Titã Mandíbula ganhou uma nova forma. Agora ele está completo. E ele pode carregar várias pessoas ao mesmo tempo com uma rede presa às suas costas. As pessoas se agarram à rede e ele as leva. Por ser gigantesco e muito rápido, principalmente nos seus voos, o Titã do Falco se tornou uma coisa muito útil nessa batalha, já que a sua velocidade pode ser muito estratégica aqui. Um pouco antes disso, o avião deles também foi apedrejado pelo Titã que o Eren criou. O Titã Bestial que saiu de dentro do Eren destruiu o avião deles e muitos deles tiveram que se transformar no ar para pousar nas costas do Titã Esqueleto do Eren. Então começa uma batalha nas costas do Eren, onde ele invoca das suas costelas outros titãs. Na verdade, esses titãs já existiram no passado. Eles são antigos portadores dos titãs. Pessoas que no passado já tiveram algum dos 9 titãs originais. Com o poder do titã fundador, o Eren é capaz de invocar os titãs do passado. Aqui no canal, eu fiz um vídeo explicando cada um dos titãs do passado. Vou deixar o link aqui no card porque são muitos. Ele invocou titãs Martelo de Guerra. Vários, alguns com arco e flecha. Ele invocou titãs bestiais, de várias formas com vários animais diferentes. Titãs mandíbulas, de ataque, titãs colossais e até titãs de ataque. Então a grande batalha nas costas do Eren começou. E esses titãs estavam protegendo a passagem, exatamente para que a aliança não chegasse no pescoço do Eren, já que lá está o seu ponto fraco. Cada vez o estrondo está mais próximo do Forte Salta, e o Eren continua avançando mesmo com os seus titãs lutando nas suas costas por ele. O povo que fugiu está refugiado no topo do Forte Salta assistindo toda a batalha. Armin é capturado pelo titã Okapi, que é uma espécie de titã bestial, e ao ser capturado ele é levado para o mundo da coordenada, onde ele conversa com Bertholdt e também com Zeke, onde eles conversam sobre o destino do mundo e as atitudes de Eren Yeager. As bombas que estavam presas no hidroavião foram removidas e foram colocadas com sucesso em volta do pescoço do titã esqueleto de Eren Yeager. Agora eles precisariam apertar o detonador enquanto lutam com vários titãs nas costas do Eren para conseguir finalmente vencê-lo. Eles até conseguem detonar, mas o parasita aparece novamente. Dessa vez ele está numa forma bem maior, e o parasita faz a ligação entre o corpo do Eren e a sua cabeça novamente, não deixando com que nada aconteça com ele. Na conversa entre Armin e Zeke nos caminhos, ele mostra para ele todo o povo eldiano, principalmente aqueles que já foram portadores de Titã. Eles estão todos na coordenada e é possível entrar em contato com todos eles. Zeke também se sente um prisioneiro lá dentro.
e pela sua própria perspectiva, ele está lá há vários anos. O que é mais difícil para o Zeke entender é o comportamento de Ymir e por que ela faz tudo o que ela faz. Por mais que ele tenha examinado por um longo período de tempo, ele não conseguiu entender qual é o verdadeiro objetivo de Ymir. Então Zeke decide se materializar fora do corpo do Eren, em sua forma humana, fora da forma do esqueleto, e chama a atenção de Levi, que havia prometido derrotá-lo. Levi então elimina Zeke, o que teoricamente pararia o Eren, já que o Titã Fundador necessita de sangue real, mas o Eren já tem o controle total sobre isso. Levi pelo menos cumpriu a sua promessa de eliminar Zeke. No momento que Zeke morreu, o estrondo parou por alguns instantes, e foi exatamente nesse momento que Jean detonou a nuca do Eren. E alguns dos titãs invocados pelo próprio Eren se rebelaram contra ele e começaram a ajudar a aliança. Agora que a batalha contra Eren parecia vencida, todos saem voando em segurança nas costas de Falco, menos o Armin, que se transforma em titã colossal fazendo uma gigantesca explosão em cima do esqueleto do Eren, com o estrondo parado, o Eren sem cabeça. E agora, com uma explosão gigantesca em cima dele, eles acharam que tinham vencido. E o próprio Parasita, que não teve sucesso em segurar a cabeça do Eren dessa vez, foi expelido. Só que ele mudou de forma. Podemos dizer que ele se transformou na sua forma titânica, onde ele ficou muito mais redondo e maior. E muito, muito forte, agindo por conta própria fora do corpo do Eren. Então o esqueleto do Eren todo brilha em uma grande explosão e ele se transforma em titã novamente, aparecendo uma forma colossal, o Titã de Ataque Colossal. Esse titã tem a aparência do titã de ataque, um pouco mais bizarra e agressiva, o tamanho do titã colossal e propriedades como o uso de poderes e habilidades de vários titãs, como o próprio endurecimento. Agora eles têm dois inimigos que estão prontos para atacar, o Parasita Titânico e o Titã Colossal de Ataque do Eren. O Parasita está extremamente próximo do Forte Salta, e ele aproveita para soltar um gás, que transforma todos os Eldianos que estão ali presentes em titãs puros, como seu exército, que vão lutar por eles. Reiner, N e os outros têm que novamente se transformarem em titãs para tentarem lutar contra o Parasita e os seus amigos que foram transformados em titãs puros. Gabi, Jean, Floch e os outros foram transformados em titãs puros e agora eles estão lutando contra a aliança. O Parasita parece ter inteligência própria e ele está se movendo sozinho, transformando pessoas em titãs e lutando, mostrando que tem uma força absurda. Enquanto isso, o Armin se transforma em titã colossal e vai tentar enfrentar o Eren. O titã colossal normalmente é lento e tem a capacidade de expelir vapor, mas o titã colossal de ataque é rápido e tem a capacidade de usar o endurecimento. Sendo assim, o titã do Armin toma uma bela surra. Levi e Mikasa estão voando nas costas do titã pássaro do Falco. Então, Levi usa uma das lanças trovão que ele tinha para abrir um dos dentes da boca do titã colossal de ataque. Esse buraco foi suficiente para fazer com que Mikasa passasse, e ela, determinada, entrou dentro da boca do titã do Eren, vendo lá dentro a cabeça do Eren pendurada. Mikasa se aproximou rapidamente e a cortou. Na sequência, com lágrimas nos olhos, Mikasa dá um beijinho no Eren e todo o poder de titã começa a se desfazer. O titã do Falco começa a perder a altitude e a sua transformação a se desfazer. O Parasita se desfragmenta no ar e todas as pessoas que tinham se tornado titãs puros voltam a ser humanos. E aí, todos os poderes de titã deixam de existir. Levi sofre uma queda altíssima e perde o movimento das suas pernas. Mikasa consegue cair no chão em segurança. E a memória que o Eren inseriu na cabeça de todos eles e bloqueou lá atrás, volta aqui nesse momento. O Armin recupera a sua memória, assim como todos eles. Todos eles, de certa forma, agradecem o Eren, porque eles sabiam e ele tinha se despedido deles e bloqueado as suas memórias, para que eles realmente fizessem esse ato de pará-lo. Não ficou muito claro qual foi a mensagem que o Eren deixou para cada um deles, mas eles pareciam felizes.
A única memória que foi realmente mostrada com detalhes foi a memória que o Eren e o Armin tiveram juntos. Mikasa então pegou a cabeça do Eren e levou para a Ilha Parades. Ela fez um pequeno túmulo para ele na árvore onde ele costumava dormir quando era criança. A facção Yeager se tornou a Organização Yeager e tomou o controle completamente de toda a Ilha Parades, fazendo dela uma grande potência. A rainha Historia teve uma filha, que ainda não foi nomeada. Alguns anos se passaram e o estrondo de Eren Yeager eliminou 80% da população mundial. Os 20% restantes tiveram que sobreviver em moradias coletivas e alimentação precária. O mundo estava completamente destruído e árido. E mais tempo se passou. A árvore onde o Eren foi colocado cresceu e ficou gigantesca, exatamente igual à árvore de Ymir. Muitos séculos e muitas eras se passaram e objetos tecnológicos atacaram a Ilha Parades e destruíram ela completamente, deixando apenas ruínas. Mais tempo se passou e uma criança exploradora com o seu cão de caça é vista entrando na Ilha Parades para tentar encontrar a árvore onde estava Eren Yeager. Se você quer ver uma explicação completa desse final, que é uma possível continuação de Attack on Titan, veja o vídeo aqui no card que eu fiz um vídeo explicando só sobre isso. Confere se você está inscrito no canal com o sininho de notificações ativo para receber novos vídeos. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima.